Neste problema, a gente tem um sistema, um calorímetro de alumínio, 250 gramas. Então, ele é feito que esse material que envolve ele é de alumínio, tá? E ele contém 0,5 litros de água. Lembrando que a densidade da água é de 1 quilograma por litro. Então, nesse caso, a gente tem meio quilograma, né? Meio litro, né? Então, meio litro. A gente tem, então, 0,5 quilogramas a cada meio litro. 500 gramas de água, né? Inicialmente, coloca-se dentro do calorímetro um bloco de gelo de 100 gramas. Então, a gente tem um bloco de gelo aqui, ó, de 100 gramas, tá? Calculando a temperatura final do sistema. Então, observe, nesse momento aqui, a gente acabou de colocar o bloco de tal forma que o sistema ainda está a 20 graus Celsius, tá? Veja que esse bloco aqui, ele está a 0 graus Celsius, né? Então, o sistema vai fornecer calor para ele, ele vai derreter, e depois de derreter, o sistema vai entrar em equilíbrio, né? Então, ele fornece calor, ele começa a derreter, depois ele se mistura com a água e entra em um equilíbrio aí. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular quanto de calor o sistema vai perder. Esse sistema vai ter que fornecer uma certa quantidade de calor para colocar o gelo para derreter. Então, ele deu ali o calor latente, que é de 80 calorias por grama. Então, a gente tem aqui, ó, 100 gramas, né? 80 calorias por grama. Então, a gente tem 8 quilocalorias que a gente precisa fornecer para o gelo para que ele derreta. Então, a gente tem que fornecer 8.000 calorias para que ele derreta. Então, a variação de calor desse sistema que esse sistema vai experimentar vai ser de uma variação de 8.000 negativos, né? Que ele vai perder 8.000 calorias para que o gelo derreta. Depois ele entra em equilíbrio. E por que a gente pode colocar essa variação igual a menos 8.000 calorias? Porque as paredes desse calorímetro é diabática, né? Precisa ser. Porque se não for, a gente vai ter calor sendo perdido por um meio externo. Ele vai trocar calor com o meio externo, então não vai se conservar aqui dentro. Essa variação não vai se conservar, tá? Vai ter diferenças aí. Não vai ser só 8.000, vai ser menos alguma coisinha que ele perde para o ambiente. No caso, como é diabática, todo o calor que perdeu aqui dentro foi por causa só do gelo. Só foi por causa dessa troca de calor entre o gelo e a água, né? Entre o sistema de 20 graus. Então, o que aconteceu com essa variação? Essa variação foi devido à variação de calor da água, à variação de calor da temperatura da parede, né? Desculpa, a variação de calor da parede e a própria variação de calor do gelo que derreteu, né? Dessa água aqui do gelo que derreteu depois que ele entra em equilíbrio, né? Então essa água ainda varia a sua temperatura para entrar em equilíbrio com o sistema como um todo. Então essa variação de calor, toda essa variação vai ser 8.000 menos 8.000 por causa da perda ali para derreter, né? Então, a gente tem a massa da água, o calor específico da água, variação de temperatura da água. Observe que essa variação de temperatura é a temperatura ambiente que estava do sistema, que era 20 graus Celsius, até a temperatura de equilíbrio, que nós não sabemos, né? Que é essa temperatura de equilíbrio aqui T. Então, ele variou até essa temperatura T. E essa variação de temperatura até a temperatura T vai ser responsável pelas menos 8.000 calorias, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, entre chaves. Por quê? Porque foi essa partezinha aqui da água, mais a partezinha do alumínio, né? Das paredes. E os dois variam a mesma quantidade, né?
Mas depois a gente tem uma variação da água aqui do gelo. Então foi a massa M do H2O, C do H2O e tesão, né? Por quê? Por que tesão? Porque foi até T saindo do 0 graus, né? Então, tesão aqui. Isso aqui vai ser igual a menos 8.000 calorias. Para ter o calor conservado aqui, né? Se a gente fizer as contas, a gente vai chegar em algo na temperatura de 4,7 graus Celsius. Então esse seria o exercício, perceber, né, que como as paredes são adiabáticas, essa variação de calor que ocorreu no sistema vai ser responsável apenas pela perda das 8.000 calorias para o gelo derreter, tá bom? Claro, isso daqui novamente a gente fundamenta essa variação ali, né, no fato de que as paredes são adiabáticas, é um calorímetro.